Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, gestão pública municipal, né? Transparência, a famosa novela dos concursos públicos, são temas que sempre voltam à tona no Brasil, mexem com a vida de todo mundo. Com certeza. E afetam muito o dia a dia das cidades. Exato. Hoje, a gente vai mergulhar numa situação bem específica que, assim, parece encapsular muitos desses desafios. É o caso da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas. Isso mesmo. O Ministério Público de Alagoas, o MPAL, está bem atento à situação da Câmara, principalmente por causa de questões na estrutura de pessoal deles e também na forma como comunicam o que fazem, a transparência. E a nossa análise aqui vai se basear em quê? Em notícias recentes que detalham os acordos formais, né? Os chamados termos de ajustamento de conduta, os TACs. Exato. Os TACs firmados entre o MP e a própria Câmara. A ideia é a gente desvendar o que esses acordos estão exigindo na prática. Perfeito. Então a nossa missão aqui hoje é entender direitinho quais são as obrigações que a Câmara assumiu, quais os prazos para cumprir tudo isso e, claro, o que acontece se esses compromissos ficarem só no papel. Vamos começar. Vamos lá. Ok, vamos analisar isso então. A primeira coisa que chama muito a atenção é a questão do concurso público, né? Sem dúvida. Uma das fontes que a gente consultou, a Tribuna do Sertão, indica que isso não é de hoje por lá. É uma demanda antiga que já deu o que falar antes. Sim, e é bom a gente até reforçar rapidinho por que concurso público é tão importante na administração brasileira, né? Não é só uma burocracia. Certo. A gente está falando do princípio da isonomia, que está lá na Constituição. É a ideia de dar acesso igual para todo mundo aos cargos públicos, sabe? Baseado no mérito de cada um. Selecionar quem está mais preparado tecnicamente falando. Exatamente, e não por indicação política. É fundamentalmente um jeito de combater o clientelismo, aquela prática antiga de trocar cargo por apoio, né? A Constituição é bem clara. Para a maioria dos cargos, a regra é concurso. Entendi. Então, quando um órgão como a Câmara fica muito tempo sem fazer concurso, como parece ser o caso lá, aí o Ministério Público acaba tendo que intervir para garantir que a lei seja cumprida. Faz sentido. E é importante também diferenciar, né? Os cargos efetivos, que são esses do concurso, que dão estabilidade, foco técnico, e os comissionados, que são de livre nomeação. Geralmente para chefia, assessoramento, baseados mais na confiança política. Ah, sim, a diferença clássica. O problema surge quando funções que deveriam ser técnicas permanentes acabam sendo preenchidas por comissionados ou por contratados temporários, muitas vezes para, digamos, contornar a exigência do concurso. Título recente lá em Palmeira. O MP deu um novo prazo, é isso? Isso, parece que a Câmara tem agora até meados de setembro de 2025 2025. para finalmente publicar o edital do concurso. Isso veio depois que um acordo anterior sobre o mesmo assunto não foi cumprido. Aí teve uma nova reunião agora, em 30 de julho. Ah, então já tinha tido um acordo antes que não deu certo. Pelo visto, sim. O fascinante aqui é ver como esse novo acordo tenta, assim, amarrar melhor as pontas para ver se o concurso sai de vez. E como ele faz isso? Quais são as obrigações agora? São bem específicas. Primeiro, publicar o edital até setembro de 2025, sem falta. Segundo, definir os cargos e o número de vagas de um jeito que seja, sabe, compatível com o que a Câmara realmente precisa para funcionar direito. Não só criar cargo por criar. Exato. Terceiro, e esse é um ponto-chave, reduzir a dependência de servidores contratados temporariamente. Essa redução forçada é crucial. Por quê? Porque, historicamente, a falta de concurso abre a porta para contratar gente com base em critério político, né? Não técnico. Esse TAC tenta fechar essa brecha. Torna o concurso não só uma obrigação da lei, mas uma necessidade prática para a Câmara poder operar. Entendi. E tem mais alguma coisa? Sim, por último, exige ampla publicidade em todas as fases, da inscrição até a nomeação. Tudo tem que ser transparente. Ok, mas dado esse histórico de descumprimento que a fonte até menciona,
Eu imagino que o MP deve ter colocado umas consequências mais duras dessa vez, né? Caso o prazo seja ignorado de novo. Com certeza. O TAC é bem claro nisso. Se descumprirem de novo, as consequências vão ser sérias. Tipo o quê? Prevê a aplicação de multas, o valor exato pode ser definido depois, mas está lá a previsão. E o que chama mais atenção é a possibilidade de responsabilização pessoal dos gestores da Câmara. Isso é forte. O presidente da Câmara, por exemplo. Sim, o presidente ou outros responsáveis podem ser acionados pessoalmente. Além disso, claro, o Ministério Público pode entrar com ação na Justiça para obrigar a fazer o concurso. Forçar mesmo. Exato. E não dá para esquecer o contexto que a fonte cita. A pressão da sociedade local, da imprensa, já criticaram essa demora antes. Parece que a Câmara está meio numa encruzilhada agora. Parece que a pressão aumentou. E essa questão do concurso, embora seja super importante, parece que é só uma peça do quebra-cabeça, né? Uhum. Li em outra fonte, a Tribuna do Agreste, que o MP teve uma abordagem ainda mais ampla num outro acordo, um TAC assinado um pouco antes, em 13 de maio de 2025. Esse parece ir além do concurso. Correto. Esse segundo TAC, que saiu de um procedimento lá da 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios, ele atua em 2 frentes principais: transparência pública e uma readequação bem significativa do quadro de pessoal. Então mexe na estrutura toda. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, dá para perceber um esforço coordenado do MP para induzir a Câmara a se adequar de forma mais completa às leis, aos princípios da boa administração, sabe? Entendi. Não é só apagar um incêndio, é arrumar a casa. Exatamente. Não é só resolver a pendência do concurso, mas ajustar a estrutura e o jeito da casa funcionar como um todo. Bom, vamos por partes então. Começando pela transparência. O que exatamente esse TAC de maio exigiu nesse ponto? O foco é no portal da transparência da Câmara. Sim, total. O foco é todo no portal. A exigência é que ele seja mantido assim, rigorosamente atualizado, com informações claras, acessíveis para qualquer cidadão. E com que frequência? Atualização mínima mensal. E um detalhe importante, a informação tem que estar em formato eletrônico aberto, fácil de acessar, de entender, sem aquele jargão técnico excessivo, sabe? Ou aqueles PDFs de imagem que ninguém consegue pesquisar nada. Sim, o famoso PDF de imagem. Exato. A ideia é transparência de verdade, não só para cumprir tabela. E que tipo de informação tem que estar lá obrigatoriamente, segundo o TAC? O acordo detalha bem, o que é ótimo para o controle social funcionar. O portal precisa mostrar, primeiro, a remuneração individualizada de todo mundo. Servidores, agentes públicos, vereadores, comissionados, efetivos, temporários, sem exceção. Nome por nome, salário por salário. Isso. Segundo, listar todas as despesas da Câmara, gasto com pessoal, contratos com fornecedores, detalhes de licitação, tudo. Terceiro, apresentar a estrutura organizacional completa, quem ocupa qual cargo, qual tipo de vínculo efetivo, comissionado, temporário. Um organograma claro. Exato. E, além disso, publicar as normas internas, portarias, resoluções, outros atos administrativos que sejam relevantes para o público. Disponibilizar esses dados de forma organizada é o que permite que o cidadão, a imprensa, os órgãos de controle, todo mundo possa fiscalizar como o dinheiro público está sendo usado ali. Muito claro. Agora, vamos para a segunda frente desse TAC de maio. A readequação do quadro de pessoal. Pelo que eu entendi aqui, as mudanças são bem drásticas, né? E específicas. Especialmente nos cargos comissionados. Exatamente. E aqui é onde fica realmente interessante, ver o nível de detalhe que o MP colocou. Como assim? O TAC determinou uma redução no número total de assessores legislativos. E o prazo foi curtíssimo. Só 30 dias a partir da assinatura do acordo, lá em 13 de maio. 30 dias para cortar cargos? Nossa. Foi uma redução geral, tipo cortar X%, ou estabeleceram limites? Estabeleceram limites bem definidos por gabinete. Para cada vereador, o teto passou a ser 2 assessores legislativos mais 1 chefe de gabinete legislativo. 2 mais 1? Isso. Para os vereadores da mesa diretora, um pouquinho mais. 3 assessores e 1 chefe de gabinete. 3 mais 1. E para o presidente da Câmara, o limite ficou em 4 assessores legislativos e 1 chefe de gabinete. 4 mais 1. Esses números dão uma ideia bem concreta da reestruturação que eles exigiram, né? Com certeza. Dá a dimensão do ajuste. E além da quantidade, o acordo mexeu nos salários desses cargos também, certo? Mexeu
Fixou tetos salariais, R$ 2.200 para chefe de gabinete legislativo e R$ 1.800 para assessor legislativo. Valores que podem até parecer modestos para alguns, mas Mas indicam uma tentativa clara de padronizar e controlar os gastos com o pessoal comissionado. É um sinalizador. entendi. E os contratos temporários? A gente já falou que o outro TAC, do concurso, visa reduzir a dependência deles. Pois é, esse TAC de maio foi ainda mais direto nesse ponto. Ele determinou o encerramento até 31 de maio de 2025, ou seja, pouquíssimo tempo depois de assinar. Quase imediatamente. Sim, de todos os contratos temporários que estavam vigentes com aquela justificativa genérica de excepcional interesse público. Ah, essa justificativa que às vezes é usada para tudo. Exatamente. E mais importante, proibiu a Câmara de fazer novas contratações desse tipo que não sigam, assim, rigorosamente os requisitos da lei, que são bem restritos para isso. Na prática, isso força a mão da gestão para buscar a gente pelo concurso, né? Fecha a torneira dos temporários usados de forma inadequada. Exatamente, fecha essa brecha. Faz todo sentido. E parece que esse TAC de maio também reforça a necessidade do concurso de outra maneira, não é? Eu li algo sobre uma avaliação de necessidade. Isso, perfeito. As duas frentes do MP se complementam aí. O TAC de maio obrigou a Câmara a fazer uma avaliação formal num prazo de até 90 dias contados a partir de 13 de maio. Avaliação sobre o quê? Sobre a real necessidade de fazer concurso público para preencher cargos permanentes que não sejam aqueles de livre nomeação. Direção, chefia, assessoramento. Ah, então é para mapear os cargos técnicos e administrativos que precisam de concursados. Exatamente. Basicamente, enquanto o outro TAC pressiona para publicar o edital logo, este aqui manda a Câmara fazer o dever de casa, identificar oficialmente quais cargos técnicos e administrativos precisam ser criados e preenchidos por servidores efetivos, concursados. É uma abordagem dupla, então. Uma pressiona pela ação imediata, o edital, a outra pela fundamentação à necessidade. Precisamente, para garantir que o concurso não seja só publicado, mas que ele realmente atenda às necessidades da instituição. Compreendido. Agora, focando especificamente nesse TAC mais amplo, de maio, sobre transparência e pessoal. Quais são as consequências se a Câmara falhar em cumprir essas obrigações? As penalidades aqui também são bem robustas, mostram a seriedade do acordo. A principal é uma multa mensal. Mensal. Sim, estipulada em R$ 15.000 por cada mês de atraso no cumprimento de qualquer uma das cláusulas. 15 mil por mês. É um valor significativo para uma Câmara Municipal. Com certeza. E tem um detalhe interessante: esse dinheiro não vai para os cofres gerais do município ou do estado. Vai direto para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmeira dos Índios. Ah, que interessante essa destinação. E além da multa, o que mais? O descumprimento autoriza o Ministério Público a entrar com ações civis públicas. Ações civis públicas de que tipo nesse caso? Podem ser de dois tipos principais. Uma é a ação por ato de improbidade administrativa contra os gestores responsáveis. Improbidade? Isso é sério? Muito sério. Simplificando, é processar os gestores por ações consideradas desonestas, ilegais ou que ferem os princípios da administração pública. Isso pode levar a sanções bem pesadas, tipo perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, multas pessoais. E o outro tipo de ação? É a ação de obrigação de fazer, que busca forçar na justiça que a Câmara cumpra exatamente o que foi acordado no TAC. Entendi. Além das ações da justiça e da multa, tem outras ferramentas de pressão previstas? Sim, tem mais. O MP se comprometeu no TAC a comunicar qualquer descumprimento aos órgãos de controle externo, tipo o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, que podem abrir suas próprias investigações e aplicar sanções. Uma pressão em várias frentes. Exato. E tem também a previsão de que, se a multa não for paga voluntariamente, o MP pode pedir na Justiça o bloqueio de repasses financeiros para a Câmara, como o do 10º, por exemplo, para garantir o pagamento forçado da multa. Nossa, bloquear o repasse é uma medida drástica. Sem dúvida. E, por fim, o TAC ainda estabelece a responsabilidade solidária. O que significa isso? Significa que o agente político ou servidor que, por ação ou omissão, causar o descumprimento pode ser responsabilizado junto com a instituição. Não fica só no CNPJ da Câmara, pode ir para o CPF de quem falhou.
Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como individualizar a responsabilidade na gestão pública. Com certeza. Um ponto que eu achei relevante na leitura foi a natureza do próprio TAC. Ele funciona como um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer na prática? Isso é um aspecto jurídico crucial. Significa que o acordo assinado já tem força de decisão judicial para fins de cobrança ou para exigir o cumprimento. Então não precisa de um novo processo longo. Exatamente. Se a Câmara descumprir, o MP não precisa começar um processo do zero na Justiça para provar que a obrigação existe ou que a dívida da multa é devida. Ele pode ir direto para a fase de execução. Isso torna a cobrança e a exigência de cumprimento muito mais rápidas e efetivas. Entendi. É como se o acordo já fosse o meio caminho andado na Justiça caso precise. Exatamente. E no acordo, o MP deixa bem claro que vai fiscalizar de perto. Pode pedir documentos, fazer inspeções e, em contrapartida, o MP também se compromete a não levar essas questões específicas para a Justiça se, e somente se, a Câmara cumprir tudo rigorosamente. É um pacto, sabe? Com regras e consequências bem definidas para os dois lados. Então, o que tudo isso significa, afinal de contas? Se a gente juntar todas essas peças, temos a Câmara de Palmeira dos Índios, sob a pressão de 2 acordos bem importantes com o Ministério Público. Isso. Um focado quase cirúrgico na realização do concurso público, com prazo apertado agora para setembro de 2025. E outro bem mais amplo, assinado em maio, que exige uma verdadeira faxina na transparência do portal e uma reestruturação profunda no quadro de pessoal, limitando comissionados, proibindo contratação temporária e irregular. Exatamente. Se a gente conectar os pontos, o que a gente vê em Palmeira dos Índios é como se fosse um microcosmo de um movimento maior que acontece no Brasil, né? A busca por mais legalidade, mais eficiência, mais responsabilidade na gestão pública municipal. E qual a relevância disso para a população de lá, de Palmeira dos Índios? A relevância é direta. Primeiro, a promessa de um acesso mais justo aos cargos públicos, baseado na capacidade de cada um, não no que indica. Segundo, a perspectiva de poder controlar melhor como o dinheiro público é gasto, graças a essas exigências de transparência detalhadas. Fiscalização cidadã. Exato. E terceiro, a expectativa de ter uma Câmara Municipal mais profissional, mais alinhada com as leis, o que, em teoria, deveria resultar em melhores serviços e numa representação mais efetiva. Porque, vamos combinar, a falta de concurso e a falta de transparência abrem muitas portas para práticas questionáveis, né? Esses TACs tentam fechar essas portas. E, como uma das fontes bem lembrou, não dá para subestimar o papel da pressão da sociedade, da imprensa local, em manter esses assuntos vivos, cobrando resultados da Câmara. Essa vigilância externa parece ser um motor importante para essas mudanças acontecerem, né? Sem dúvida. A mobilização local faz toda a diferença. Bom, resumindo a situação então. Os próximos meses são decisivos para a Câmara Municipal de Palmeira dos Índios, os prazos estão correndo, as exigências são muito concretas. Publicar edital, reformular a estrutura de assessores, detalhar cada gasto, cada salário no portal. São muitas tarefas. Muitas. E as consequências por falhar não são pequenas. Vão desde multas pesadas até a possibilidade de responsabilização direta dos gestores. Exatamente. E para a gente fechar, fica talvez uma reflexão, né? O que esse caso específico lá de Palmeira dos Índios pode nos dizer sobre essa tensão constante que a gente vê Brasil afora entre as práticas políticas mais tradicionais, tipo o loteamento de cargos, as contratações temporárias que viram regra, e as exigências da Constituição, das leis por uma administração pública mais técnica, mais transparente, focada no mérito? Uma boa pergunta. Será que situações parecidas não se repetem em inúmeros outros municípios, talvez sem ganhar o mesmo destaque na mídia? E até que ponto a atuação persistente de órgãos como o Ministério Público, combinada com a atenção da sociedade civil, da imprensa, pode realmente catalisar uma mudança cultural mais profunda nessas práticas administrativas municipais? Fica a questão, né? Sobre esse delicado equilíbrio, ou desequilíbrio às vezes, entre a política e a gestão pública no nosso país. Exatamente, uma questão em aberto. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.